Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos em Bled, na Iugoslávia, em agosto de 1965, a semifinal do torneio de candidatos, o caminho para o campeonato mundial. Temos aqui de um lado Bent Larsen, 30 anos de idade, o melhor jogador do Ocidente fora dos Estados Unidos, e é um dinamarquês orgulhoso, criativo, um jogador temido, né? Um homem que nunca recuava. E do outro lado a gente tem aqui o Mikhail Tal, 28 anos de idade, ex-campeão do mundo, tinha conquistado o título em 1960 num dos torneios mais dramáticos da história, né? E ele perdeu um ano depois o título para o Botvinnik e após uma série de problemas de saúde, né, galera, que quase tiraram ele do xadrez de vez, né? Mas o Tal voltou, como sempre ele voltava. E nesses dias em Bled, os dois jogadores mais agressivos do mundo sentaram aqui um na frente do outro. E o resultado foi inevitável, não podia ser uma partida comum, né? O que você vai ver agora é considerado por muita gente como o jogo mais bonito do Mikhail Tal. Um ataque tão violento e tão preciso que entrou para a história com um único nome: a Imortal do Tal, galera. Bora dar uma olhada então nessa super partida que começa com o peão do rei. E aqui temos C5, a defesa siciliana. Depois do desenvolvimento dos cavalos, o Mikhail Tal abre a posição. Temos a troca dos peões no centro, o Bent Larsen segue o seu desenvolvimento e o Tal traz o outro cavalo para o jogo. D6, os peões aqui protegendo a situação, e agora o bispo vem para E3, seguindo o desenvolvimento das peças. Cavalo vem para F6, F4, uma variante agressiva aqui, claro, do Mikhail Tal, jogando já de forma, né, bem arriscada, bem ousada. E o Bent Larsen segue desenvolvendo com o bispo E7, preparando para colocar o rei dele em segurança. E o Tal, como em muitas linhas da siciliana, ele joga com essa ideia do F4, dama em F3, né? Uma variante ainda teórica, mas considerada bastante ardida. Uma curiosidade é que o nome dessa variante é variante Tal, beleza? Então, o nome inteiro dessa abertura é defesa siciliana aberta, variante Scheveningen Matanovich Tal, né? Pra vocês terem ideia do negócio, o nome é longo, né? E agora Rock foi jogado pelo Bent Larsen. Grande Rock, uau, né? A teoria aqui dos caras já muito apurada, né, galera? Nessa época, a teoria de aberturas já estava muito bem desenvolvida e esses caras também fizeram um trabalho grande de aprimorar, né, as linhas de abertura. Sem computador, galera, era na raça e hoje validada pelos computadores, tá? Então é muito legal isso. Entendimento real do xadrez. A partida seguiu com dama em C7 aqui pelo Bent Larsen e o Mikhail Tal segue com o cavalo aqui atacando a dama, atacando o peão. E a dama não veio aqui para C7 para voltar, né? Ela vem para B8, mantendo o controle aqui das casas centrais. E o Mikhail Tal, claro, já rasga aqui um G4, ataque na ala do rei. A6 vai começar o ataque na ala da dama aqui do Bent Larsen. Rocks em alas opostas, galera. Isso daqui leva para partidas ultra violentas. Cavalo D4 foi jogado e agora temos trocas. Depois de cavalo toma e bispo toma, as pretas ganham um tempinho para jogar o lance B5 e começar essa tempestadezinha aqui na ala da dama, porque está existindo uma tempestade do Mikhail Tal na ala do rei, que inclusive chega primeiro. G5 foi jogado, o cavalo atacado volta para casa de D7 e o Tal joga o lance bispo D3. Também é possível jogar H4, se você encontrou aqui o lance H4, também é um bom lance. O Mikhail Tal preferiu jogar aqui com o lance bispo D3 e o Bent Larsen segue atacando com um B4, atacando aqui o cavalo. E nesse momento a gente se pergunta, né? Para onde será que eu vou jogar o cavalo? Para casa de A4? Ok, não parece ruim. Para casa de B1, esse lance parece ruim, tira uma casa do rei, fica com o cavalo ali, né, na borda. Cavalo E2 é uma outra possibilidade, também parece bom. Mas o Mago de Riga é o Mago de Riga. Ele joga o lance. Cavalo D5, galera. O que é isso? Semifinal do torneio de candidato. Não é muito legal isso, meu? O cara não tá nem aí. Ele manda um sacrifício de longo prazo aqui. Cavalo D5.
Qual a ideia desse cara? Bom, primeiro ele tá atacando aqui o bispo, né? Então não é apenas um lance de efeito. E centralizou o cavalo por uma casa poderosa. Por isso, as pretas não tem muita opção, tem que tomar mesmo. Vamos supor jogasse outra coisa aqui, ó. Vou jogar isso daqui, não sei, as brancas já devem começar um ataque muito forte com F5. O computador fala que tem até um bispo F6 aqui. Mas vamos dizer que F5 aqui já seria bem forte. Então o Bento Larsen não tem muita possibilidade aqui não, ele tem que tomar esse cavalo, seguiu com o peão por cavalo e o Mikael Tal segue com o peão, toma. Né? Entregou o cavalo agora, no entanto, o que ele ganhou com isso? A abertura, né, de um par sniper aqui de bispo extremamente violento, e a questão é, o Mikael Tal sacrificou uma peça, mas as peças do Bento Larsen ainda não estão jogando. Então, é uma corrida contra o tempo agora. Se o Mikael Tal conseguir empregar um ataque, ele pode ser que tenha compensação pela peça sacrificada. Se o Bento Larsen conseguir amenizar o ataque do Mikael Tal, neutralizar, aí ele vai buscar o contrajogo, aí ele tem peça a mais, a coisa vai engrossar. Então vamos ver, aqui o Bento Larsen segue com um dos melhores lances da posição, F5, tentando colocar granito, e aqui a gente pensa que o Mikael Tal vai jogar en passant para reabrir aqui essa diagonal. Não, o Mikael Tal joga o lance torre de D em 1. Ele sacrificou uma peça, seguiu com peão, toma e torre 1. Quer dizer, não tem cheque, não tem ataque, não tem nada. Bom, claro, esse lance ganha um tempo, porque tá atacando aqui a torre, mas a posição é tão interessante que não tem muitos lances aqui. O lance jogado foi torre F7, a gente vai ver que esse lance vai trazer problemas. O único lance da posição seria bispo D8, e aqui o Bento Larsen teria que estar todo recuado, e o Mikael Tal poderia seguir aqui com dama em H5, tem sacrifício aqui em G7, daqui a pouco tem um monte de coisa. Quer dizer, o Mikael Tal joga nesse estilo, né, galera? Ele vai pro ataque mesmo, ele sacrifica o tanto de peça que for necessário, e o ataque é perigoso demais. Bom, na partida seguiu com torre aqui em F7, protegendo o bispo, e o Mikael Tal segue com o lance H4, o que parece mais um lance quieto, porque ele entregou, ele sacrificou o cavalo lá atrás e continua aqui numa boa, pessoal, jogando. E o computador tá dizendo assim, meu, o que ele tá fazendo é genial. Ó a avaliação da barrinha aqui. O computador tá falando o que esse cara tá fazendo não tem preço. A partida seguiu com bispo B7 aqui pelo Bento Larsen. Tudo bem, colocando pressão no peão central, dando mais mobilidade aqui para as peças. E o Mikael Tal segue com mais um lance mágico aqui na posição, bispo por F5. Mais um lance que a gente nem considera muitas vezes. E aqui então o Bento, claro, tem que capturar, não tem muito o que fazer aqui. O ataque tá ficando já insustentável, por isso o torre toma. Mas agora essa peça ficou desprotegida e o Mikael Tal segue com torre por E7. O Bento Larsen fala, ok, tudo bem, ganhou um peãozinho aqui, mas eu ainda tenho uma peça a mais, uma peça por 2 peões, tá bom pra mim. E segue com o lance cavalo em E5. Olha a confusão, é o lance único da posição, tá? Então vamos lá, cavalo E5 é um lance bacana, porque vem com o tempo sobre a dama, fecha aqui a torre, o peão tá cravado, não pode capturar o cavalo. Parece um bom lance, tem uma pressão aqui no peão central, parece que o Bento Larsen agora vai para cima do Tal. O Mikael Tal segue com o lance dama em E4, ganha um tempo sobre a torre. E aqui o Bento segue com dama em F8, protegendo a torre, atacando a torre aqui do Mikael Tal e também de quebra, atacando aqui em F4. E aqui a gente pensa, e agora, né? Só tem um lance bom nessa posição, que é o lance peão por cavalo, e o Mikael Tal recuperou o material. Fala, Rafa, mas agora dá para tomar aqui. Não é tão simples, porque a dama tá capturando aqui em F5, né? Sensacional, né, cara? O que o Mikael Tal fez aqui é sensacional. Ô, Rafa, mas eu acho que isso daí foi porque o cara jogou cavalo E5 e jogou errado aqui. Aqui tinha que voltar a torre para casa de F7, por exemplo. O que o Mikael Tal ia fazer aqui? Ele ia continuar trazendo peças pro ataque. Ele alguma hora ia sacrificar aqui em G7. Vamos supor que a dama viesse para F8 para tentar ajudar na posição. Dama G4. Olha, pouco a pouco a situação vai ficando insustentável aqui. O rei tenta fugir, já cai aqui o cavalo, né? Já recupera material. Então é incrível como nessa posição a leitura do Mikael Tal, né? De que ele teria uma vantagem forte. E é verdade. Depois de cavalo E5, dama em E4, dama vem para cá. Toda uma sequência forçada, né? E peão por cavalo. Muito bem, o Bento Larsen sabe que se ele tomar vai ter troca, por isso ele segue com torre F4.
joga a dama para casa de E3 e agora ele segue com torre F3, joga a dama para casa de E2, não dá mais para jogar torre F2 e por isso dama por E7 foi jogado pelo menos com um ataque aqui no peão central, que vai estar desprotegido porque agora o Mikhail Tal tem que recuperar material. E peão toma, e as pretas têm apenas um peão a menos, mas tem aí um peão passado perigoso, são bispos de cores opostas, dá para jogar. Mikhail Tal segue com o lance torre aqui em E1, tirando aqui a torre dessa diagonal, cravando o peão e ameaçando capturar. E na verdade não tem defesa para esse peão, por isso a partida segue com torre D8 indo para o contra-ataque. E o Mikhail Tal segue capturando o peão. Já são 2 peões a mais, defende e ataca. Dama atacada vem para casa de D6, são 3 ataques para cima do peão, que tem 2 defesas e não dá para adicionar mais nenhuma defesa nesse peão. Então, o Mikhail Tal vai para a seguinte ideia, joga o lance dama em F4. Bom, o que está acontecendo aqui? Será que não dá para jogar um bispo toma? O problema de bispo toma é o lance torre aqui em E8 com cheque. Se a torre capturar, ataca ainda a dama. E se não capturar, o que você vai fazer? O rei já não tem mais nenhuma casa, teria que voltar a dama. Melhor não. Então aqui as brancas têm uma posição ganha, né? Por isso, que situação. O Bent Larsen segue com torre F8 atacando a dama. E agora a dama vem para E4, todo mundo protegendo aqui, 2 proteções para o peão. Seguimos com o lance B3, um lance interessante aqui do Bent Larsen, tentando abrir linhas, tentando um contra-jogo. Mikhail Tal fala, passe esse peão para cá. E torre em F1 com cheque foi jogado. Rei vem para D2, dama em B4 aqui com cheque. E agora, hein? Bent Larsen conseguiu um contra-ataque perigoso. C3 foi jogado atacando a dama. Que belo lance, né? Não se preocupando com dama por peão, porque o ataque aqui do Mikhail Tal tá chegando antes, né? Aqui ele vai dar checkmate em pouquíssimos lances. Por isso a partida seguiu com o lance dama voltando aqui para D6. E o Mikhail Tal segue com o lance bispo aqui em C5. O que esse cara tá fazendo? O cara não para de fazer magia. Vocês percebem que o Mikhail Tal, ele joga de uma maneira muito precisa, mas ao mesmo tempo tem outro lance preciso aqui. B4 é tão preciso quanto o bispo C5. Sei lá, torre 8 é tão preciso quanto o bispo C5, mas não seria o Mikhail Tal. O Mikhail Tal, ele encontra os lances bons, mas os lances que tem arte, né? Pura arte. Então esse lance estaria ótimo, mas bispo C5 foi jogado pelo mago, não é possível. Ele gosta de jogar com material a menos, né? Dama por C5, o que o mago tá querendo? Torre em E8 com cheque foi jogado. Aqui a torre volta para casa de F8 e agora, Mikhail Tal? Dama em E6, cheque foi jogado, rei H8, e aqui eu te pergunto, será que valeu a pena o Mikhail Tal sacrificar aqui o bispo só para ganhar a casa de E6 aqui para a dama? Porque a dama estava aqui, né? Não ia, né? O Mikhail Tal queria jogar. E agora? O Mikhail Tal se deu mal, porque a torre aqui está defendida, né? Não tem mais o que fazer aqui, acabou o ataque do Mikhail Tal. Acho que o Mikhail Tal deve abandonar, porque além de tudo o rei dele está exposto, né? Então eu acho que aqui o Mikhail Tal errou. Rafa, se ele errou, então por que é imortal do Mikhail Tal? Porque ele vai ganhar, na verdade. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance de arremate, Mikhail Tal joga e o Bent Larsen abandona aqui a partida. Vale a pena? Que isso, Rafa, é verdade. Tem um lance de arremate aqui. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui. Dama em F7, galera. E nessa posição, o Bent Larsen abandona aqui a partida. Olha que beleza, né? Abandonou porque não dá mais. Aqui, pessoal, super lance. Atacando a torre mais uma vez. Não tem uma peça que possa defender a torre. Não dá pra tomar a dama porque a torre tá cravada. Não dá pra trazer outra defesa. É simples assim, acabou. Rafa, mas dá pra jogar a dama, toma. Esse lance vem com cheque. Mas depois aqui das trocas, né? O que você vai fazer aqui? Dama toma, sei lá, vai jogar um torre por... Né, tá caindo dama por bispo, e se jogar bispo toma, tudo bem que dá para voltar o bispo, ainda assim as brancas têm uma vantagem grande, né, tem um final completamente vencedor, por isso dama F7 é um lance de arremate. Rafa, e se sair dando cheque aqui? Vamos ver se tem algum outro cheque. Dama F2 aqui, dama toma. A torre tá cravada, né? Esse aqui é sempre o problema dessas linhas. Deixa eu apagar esse lance aqui. Vamos puxar o relatório do chess.com, ver a precisão do mago. Vamos ver a precisão da imortal aqui do mago. 96,6% de precisão, 88,5% aqui pro Bent Larsen, né? Então a gente vê, como sempre, o Mikhail Tal fazendo magia, fazendo beleza, fazendo arte, com uma precisão absoluta.
Tá aí um dos jogadores com a ciência moderna, né? Os computadores modernos analisaram as precisões, né, da história dos jogadores. O Mikhail Tal é top ali, top 5, acho um dos jogadores mais precisos da história. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!